Make my body go. Make our bodies higher and higher. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá começar, crianças? E aí, galera do 8º ano, estamos terminando aí, então, os 5 reinos, e para terminar, tá faltando aqui mais um reino, que é o reino Fungi. Pegue lá o seu livro, página 49, do volume 3, ok? Vamos começando, então, falando do reino Fungi. E aqui do lado vocês estão vendo os participantes, né, os representantes deste reino. Notem que eles são bem diferentes, né? Formas diferentes. Então, vamos falar dos fungos. Esse reino, esse grupo aqui de seres, tá? Eles já foram colocados em outros reinos. Por conta da sua aparência, do hábitat, né? Eles acabaram sendo classificados como plantas. Então, há muito tempo atrás se pensava que aí esses fungos, né, esses cogumelos, orelhas de pau, por conta da aparência, eram colocados ali no reino das plantas. Posteriormente perceberam que não e colocaram de novo esses representantes num outro grupo que hoje em dia nós chamamos de protoctista. Mas com o passar dos anos e também com as observações, com as pesquisas mais elaboradas e mais profundas, perceberam que os cogumelos, orelhas de pau, os bolores, os levedos, eles não têm nada a ver nem com animal, nem com planta e nem com reino protoctista. Sendo assim, importante e necessário a criação de um novo reino, que nós chamamos de reino Fungi. Então, vamos lá. Eles são bem diversificados. Então, nós vamos ter seres que são muito grandes e tem outros que são muito pequenos. Então, nós vamos ter seres que podem ser unicelulares, como é o caso dos levedos, e nós podemos também ter fungos multicelulares, como é o caso dos bolores. Você já viu mofo aí, mofo no pão, mofo no arroz, sei lá, no armário, né? Dependendo das condições, se está úmido, se é escuro, né? A temperatura, né, um pouco mais baixa, enfim, eles podem estar aparecendo nesses determinados lugares, ok? Cogumelos, orelhas de pau, todos esses aí são os representantes dos fungos. E eles são heterótrofos. O que quer dizer a palavra heterótrofos? Mais uma vez, novamente, assim vai, né? De novo, mais uma vez, novamente, a gente sempre vai falar dos conceitos, né? Heterótrofos. O que é isso? São aqueles seres que não produzem o seu próprio alimento, tá ok? Eles precisam retirar da natureza a sua alimentação, tá? Só que os fungos, eles não ingerem os alimentos como a gente, não. Eles fazem um tipo diferente, né, de alimentação. Eles realizam uma digestão extracorpórea, externo, fora do corpo, ok? Então, é fora do seu próprio corpo. Nesse processo, eles liberam enzimas digestivas que vão quebrar as moléculas orgânicas grandes, como é o caso dos carboidratos, em moléculas menores. E uma vez, né, essas moléculas diminuídas aí dos seus tamanhos, eles vão absorvendo esses nutrientes, ok? Esse processo vai promovendo, então, a decomposição do substrato daquele local onde ele está retirando aquele nutriente, tá? Um outro ponto interessante dos fungos é que eles são seres eucariontes ou tem células eucarióticas. Que é isso? É quando tem aquela membrana que delimita o núcleo, organiza o núcleo, ok? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses seres. Então, vamos lá. Nos fungos multicelulares, como é o caso dos cogumelos, essa imagem que você está vendo aqui na tela do seu telefone ou do seu computador,
né? Nós vamos encontrar algumas estruturas. As células, elas estão ligadas umas às outras, formando longos filamentos. Bem aqui embaixo, eu não sei se você consegue ver, ó, existem vários filamentos. Cada filamento desse, cada linhazinha dessa, a gente chama de hifa, tá? E todas as vezes que quando nós temos o conjunto de hifas aqui, ó, tem várias hifas entrelaçadas, eu não chamo mais conjunto de hifas, tem um nome específico. Nós chamamos de micélio, tá? Então, nós estamos conhecendo um pouquinho aqui das estruturas. Então, nós temos as células que formam esse longo filamento que nós chamamos de hifa, e quando eu tenho várias delas aqui, ó, entrelaçadas, eu chamo de micélio, ok? O micélio se encontra normalmente no interior da matéria da qual o fungo está se alimentando. E essa estrutura que nós estamos vendo em cima, ó, que nós chamamos aqui de cogumelo propriamente dito, né? É a parte reprodutiva do fungo. E ele tem um nome específico, o nome dele está bem aqui do ladinho, é o corpo de frutificação. Então, é aqui que essas estruturas vão ser produzidas, os esporos, né? As estruturas que estão associadas, que fazem parte do processo de reprodução, elas vão ser produzidas aqui no corpo de frutificação, ok? Então, aqui dentro, ó, tem um corte onde você tá vendo, onde eu estou apontando, tá? Aqui dentro, né, como se fosse um chapéuzinho, desse cogumelo, se a gente fizer um corte, a gente vai ver essa estrutura aqui, ó, onde nós vamos ter os esporângios, que são estruturas internas que vão produzir os esporos. Os esporos estão aqui embaixo, né, aqui embaixo, desses pontinhos mais escuros. Quando os fungos estão no seu momento ideal, né, para liberar esses esporos, acontece algo semelhante. Olha, em algumas espécies acontece isso aqui, ó. Você está vendo que essa espécie de fungo ela está liberando para o ambiente trilhões de esporos. Parece assim uma névoa, parece assim uma nuvem, né? Mas isso aqui são esporos sendo liberados para o ambiente. E vem assim como se estivesse numa grande explosão, né? Levando para o ambiente, garantindo que esses esporos possam ser levados a longas distâncias pelo vento. Ai, gente, ó, desculpem aí com essas notificações, tá bom? Vamos lá. Então, levando a longas distâncias, ok? Em algumas situações, né, em algumas outras espécies como o levedo, acontecem coisas diferentes, acontecem reproduções diferentes. Pode ser no formato de brotamento. E os fungos, eles fazem também associações, né, com outros seres. Às vezes são associações harmônicas, outras são associações desarmônicas. Nós também já trabalhamos isso há um tempo atrás. Então, vamos falar algumas, 2 harmônicas e uma desarmônica, ok? Só para a gente lembrar que eles não estão isolados, muito pelo contrário, eles fazem associação também, ok? Bem, e aqui a gente começou falando das micorrizas, né? O que são micorrizas? É quando os fungos estão associados às raízes das plantas. Então, eles aumentam a capacidade de absorver nutrientes, minerais do solo pelas raízes. Nas micorrizas, a planta realiza fotossíntese e fornece nutriente para a sobrevivência e multiplicação dos fungos, enquanto estes vão absorver água e sais minerais do solo, transferindo para a planta, para as raízes das plantas. Então, um ajuda o outro. Algo muito semelhante também vai acontecer aqui com os líquens, né? Também é uma associação harmônica, né? Onde as algas, elas têm capacidade de fazer fotossíntese, né? Então, elas liberam essas substâncias que vão nutrir o fungo, né? E, em contrapartida, o fungo dá a proteção, a água, sais minerais, a umidade que elas precisam, ok?
A outra associação, que já não é tão assim boa, né? Não é boa para o ser vivo, para o fungo é bom, né? Porque ele vai estar se alimentando ali das estruturas que estão ali na pele, é o caso das micoses. Então, podem provocar doenças, né? Os fungos, alguns fungos podem provocar aí, parasitar animais e plantas, causando prejuízos. Nas plantas nós temos uma doença que é muito conhecida chamada ferrugem, né, que parasita ali as folhas. Nos seres vivos nós temos as micoses, e aqui eu estou mostrando uma que fica entre os dedos, a famosa frieira, né? Não vou nem perguntar quem já teve aqui. Mas vamos lá. E aí, a gente falou dos 5 reinos, falou dos seres, né, dos grandes grupos que englobam os seres vivos, e esquecemos de um grupo que não está nesses 5 reinos, né? É um grupo à parte. Por quê? Porque ele ainda não foi definido, a atuação, a classificação taxonômica dos vírus ainda não foi completamente definida, porque ainda há uma discussão bem interessante e importante em relação a eles, né? Muitos pesquisadores, né? Há uma discordância entre os pesquisadores, porque para ser vivo tem que ter aí algumas características, e uma delas é justamente a presença de célula, coisa que nos vírus não tem. A gente só vai perceber ali uma célula quando ele vai estar parasitando uma célula. Então, ainda está sendo construída, tá bom? Os vírus, eles só podem ser vistos através de microscópios eletrônicos, porque eles são muito pequenos. E notem que eles têm formas diversificadas, variadas, formas diferentes, né? E que consistem basicamente no envoltório, aqui ó, o capsídeo, todos os dois têm, ó, capsídeo aqui também, tá? E os dois têm, e esse capsídeo ele vai proteger o que está aqui dentro, que é o material genético. Outros podem ter, além do capsídeo, pode ter um envoltório externo, que nós chamamos de envelope. Esse aqui tem, esse aqui não, tá? E também há aqueles que podem ter uma estrutura chamada cauda, como é o caso dos bacteriófagos ou fagos, que são vírus que vão parasitar bactérias. Vamos lá então. Então, algumas considerações que são interessantes falar sobre os vírus. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, os vírus eles manifestam um comportamento semelhante à vida quando eles estão parasitando o outro ser. Somente no interior das células parasitadas os vírus conseguem se multiplicar. Fora isso, eles não conseguem. Então, eles são chamados, são conhecidos como parasitas intracelulares. Quando eles não estão parasitando uma célula, o que pode acontecer com eles? Alguns podem morrer e outros podem assumir uma forma semelhante a pequenos cristais. Quando eles estão nessa forma aí de pequenos cristais, nós chamamos de vírions. Bem, e assim ele pode permanecer por um longo tempo no ambiente, esperando ali uma célula para parasitar ou que o ambiente fique favorável, né, para que ele possa parasitar uma célula. Bem, eles são amplamente utilizados em processos biotecnológicos, como o controle biológico de pragas na agricultura. Ele também é utilizado na busca de tratamento, né, para doenças crônicas, como o caso da diabetes, alguns tipos de câncer, e também na produção de medicamentos. Eles também podem provocar inúmeras doenças, né, como as principais viroses, né, que nós conhecemos, gripe, cachumba, catapora, raiva, rubéola, sarampo, em várias, inclusive nós estamos vivendo uma pandemia de coronavírus, né? Coronavírus é um vírus, ok? O nome já está falando, então a gente está sofrendo nessa pandemia também aí com o surgimento, né, desse vírus. Bem, o combate às doenças causadas por vírus é muito difícil
porque pode acontecer ao longo da história as mutações, ao longo do tempo as mutações. Então pode acontecer que os vírus eles acabem sofrendo essa mutação no seu material genético e ficando mais resistentes às medicações que nós já temos ou à vacina que nós já temos, tá? Eu não estou falando para o coronavírus, estou falando em relação ao grupo vírus no geral, tá ok? Umas têm, outras não têm, ok? Umas têm tratamento, umas têm vacina, né? Umas doenças, algumas viroses, outras não, tá? Mas o que a gente tem que entender, o que a gente tem que levar a sério é que se há esse medicamento, essa medicação disponível no nosso serviço de saúde, nós temos que usá-la, nós temos que atualizar a nossa caderneta de vacinação e sim promover aí essa proteção. Mas se por um acaso não há, nós temos outros métodos também de prevenção, né? Então, vamos pegar agora o exemplo dessa pandemia que nós estamos vivendo. Lavar as mãos, né? É uma medida tão simples, é uma medida tão básica, mas que anteriormente, antes, né, mesmo da pandemia, talvez nós não tivéssemos tanta consciência de que lavar as mãos é tão importante. Então, hoje em dia, nós estamos lavando a mão muito mais, usando o álcool em gel para fazer a desinfecção dessa mão, dos lugares onde nós encostamos, quando nós vamos tossir ou espirrar, cobrir as vias aéreas, a boca, o nariz, falar numa distância, né, considerável de 1,5 m a 2 metros, evitar aglomerações, evitar lugares fechados, né, com muitas pessoas. Então, são alguns cuidados, né, que vão aí nos fornecer uma certa prevenção, né, até que um dia aconteça realmente de vir ter a vacina com 100% de eficácia, aí, que é o que todos nós estamos querendo. Mas, assim, voltando para o coronavírus, falando dessa vacina, mas esse ensinamento serve para toda e qualquer doença, né? Toda e qualquer situação. Nós devemos nos prevenir e nos proteger e proteger quem amamos, ok? Meus amores, e assim a gente termina o livro, o nosso volume 3, né, do livro do Positivo, com esses exercícios. Livro didático, página 51, e livro de atividades, página 27 e 28. Na próxima aula a gente corrige. Muito obrigada e que tenhamos uma semana abençoada. Tchau, galera!